Princípio da preferência. Quando temos restrições, que até agora a gente viu casos independentes sem nenhuma regrinha, nada, só alguns questionamentos. Em caso de restrições, esses eventos são os primeiros a serem analisados. Então vamos diretamente a eles. E se uma daquelas letras fosse Z? E se algum daqueles números tivesse que ser ímpar, por exemplo? Daí essa seria uma restrição. Aí nós teríamos que analisar primeiramente a eles. Porque dependendo da situação é necessário analisar em casos separados. Ou tem como outra alternativa excluir algumas possibilidades que foram impedidas através desse enunciado restritivo. Certo? Passamos para o quarto exemplo. Quantos números pares com 4 algarismos, todos diferentes entre si, maiores que 1199, existem no nosso sistema de numeração decimal? Foi extraído do livro Koch. Inclusive, esqueci de mencionar, o Koch, o nosso livrinho aqui, tem um só de análise combinatória e probabilidades. Contém 108 páginas com vários exemplos e muitos exercícios no final. E alguns exercícios resolvidos, inclusive. A resolução pelo princípio fundamental da contagem, vamos ter 4 eventos. Um para cada algarismo. Já na ordem, já vamos analisar para facilitar nossa vida, porque a ordem não é importante no caso, mas para que pegamos o fio da meada, né? Entendemos do começo ao fim o exercício. Dezena de milhar, milhar, só direto o primeiro, centena, dezena e unidade. O último dígito da unidade só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8, visto que é par. E o primeiro precisa diferir de 0 e 1. Então, são duas restrições que o nosso exemplo enunciado do exercício impõe para nós. Por que tem que ser diferente de 0 e 1? Porque ele precisa ser maior que 1200, praticamente, né? Então, se começar com 1, ele não vai dar certo, né? Ele vai precisar ser maior do que 1. Analisamos agora o caso, se fôssemos pensar, né, de cara, assim, começando pelas duas pontas, colocando 8 para a ponta da esquerda, dos milhares, e 5 alternativas para a ponta das unidades. Porque pode ser os números pares à direita e todos os outros números à esquerda que não são 0 e 1. Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E daí nos do meio, o que sobrou, né? Não tem restrição nenhuma, pode ser qualquer coisa. De 0 até 9 temos 10 dígitos. Então 10 e 10. Mas alguma coisa está incorreta nesse raciocínio. Todos os dígitos precisam ser diferentes entre si. Então visualizamos o seguinte. Se todos os dígitos precisam ser diferentes entre si, os dois do meio não estão corretos. Então, um detalhezinho errôneo ali. Eles não podem ser iguais os dois das pontas, e vice-versa. Mas como a gente vai analisar primeiro as das restrições, vamos considerar que os das pontas podem ser quaisquer um primeiro, que o primeiro dígito que a gente vai escolher vai ter que ser qualquer um, né? Ainda não tem opção, qualquer um dos possíveis. Agora, depois que ele foi escolhido, depois que ele foi determinado, os do meio, os demais, não podem ser iguais a ele, certo? Agora só tem um detalhezinho. Eu acho que esse enunciado não seria com 1199. Seria com 1999, né? Vou só arrumar aqui. Porque a análise é só para o primeiro dígito diferente de 0 e 1. Não um segundo, não naquela parcela. Beleza. 1999, agora sim. Analisando agora mais uma situação, né? Aprofundando o nosso raciocínio. Já vimos que poderia ser 5 dígitos na direita, né? Para as unidades serem par, para a unidade ficar par. E na esquerda, para ser maior do que 0, 1. Então, por isso que o 5 e o 8 já foi definido. Agora, os do meio estava dando aquele problema que podia se repetir. Então, se eu já escolhi um número na direita, qualquer número par, né? 2, 4, 6 e 8, e qualquer número na esquerda, que seja maior que 0, 1 e diferente daquele anterior, esse detalhezinho ainda vai ter que ser alterado, sobrou 8 dígitos para escolhermos qualquer um nos dois do meio.
visto que já foi um par e já foi um na esquerda. Logo, se tiramos duas alternativas, sobraram apenas 8 para colocarmos nas centenas ou dezenas, tanto faz. Agora, a partir do momento que a gente escolhe um deles, tanto para a centena ou para a dezena, aqui no caso, vamos analisar para a centena. Colocamos um na centena. Então, já colocamos 3 dígitos, um à direita e 2 à esquerda. Um para determinar que é par, um para a centena e outro para o milhar. Sobramos apenas 7 dígitos sobrando, né, no caso, para preenchermos o da dezena, visto que todos os dígitos precisam ser diferentes. Por isso que no meio foi acrescentado um 8 e um 7, ali no lugar daqueles 2 10 que tínhamos anteriormente. Beleza? Mas ainda assim, pode ser que tenhamos o mesmo dígito nas duas pontas, no número par e na unidade milhar, o qual só pode ser 2, 4, 6 ou 8, visto que não podemos ter 0 na esquerda e nem número ímpar na direita. Então agora nós podemos analisar duas opções. Ou a gente subtrai essas alternativas, as que possuem números iguais nas pontas, que não foi levado em consideração, que vamos já calcular aqui, que seria 4 dígitos, né, o 2, o 4, o 6 e o 8, tanto para as unidades quanto para a unidade milhar, que está na esquerda ali, sem parênteses, né, a primeira opção. Está nas unidades, que é o que vai definir que termina em par, e na direita está começando por eles, ou 2, 4, 6 e 8. E o seu complementar, né, tanto faz, ou é o da unidade ou é o da unidade milhar. O seu consecutivo vai ter que ser exatamente o mesmo, vai ter que ser igual, por isso que está o número 1, o dígito 1. Então temos uma opção que tenha um desses 4 números pares ali na esquerda, ou temos uma opção que tenha um desses 4 dígitos pares na unidade milhar, considerando apenas essas duas pontas, né? Ou unidade milhar. E o do meio permanece o mesmo, analisando seguindo o mesmo raciocínio. Sobra-se 8 números depois de escolher esses dois e sobra-se 7 dígitos depois de escolher esses 3, resultando em 2.016 possibilidades, já realizando a multiplicação total, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5, e subtraindo essas alternativas que foram restringidas pelo enunciado, 1 vezes 8 vezes 7 vezes 4, ou 4 vezes 8 vezes 7 vezes 1, né? Mesma coisa. Agora, resolvemos o exercício. 2.016 números são o resultado da nossa questão, mas temos outra alternativa de resolução. A gente pode também dividir em dois casos. O primeiro, o zero nas unidades. Então, a gente considera-se como dígito final 0. Então, só tem uma opção de dígito final, que é o 0. Mas, para os outros 3 dígitos, não tem mais restrição. Além, claro, que não pode ser o 0 e 1. Então, tira o 0 e 1 da milhar, sobra-se 8. Como o 0 já foi usado na direita, não tem perigo de repetir. E já na terceira escolha nossa, né, ali para as centenas, sobra-se apenas 8 dígitos, o que não foi escolhido tanto para os milhares quanto para as unidades. E nas dezenas, por fim, raciocínio análogo, sobra-se 7 possibilidades, resultando em 448. Porém, além disso, tem os outros 4 casos de números pares nas unidades, 2, 4, 6 ou 8. Vejamos que temos 4 casos à direita, mas na esquerda, né, considerando as pontas, na esquerda apenas temos 7, visto que agora não pode mais ser 8, porque vai haver repetição. É certeza de que o dígito na direita pode ser usado na esquerda, por isso que foi dividido em 2 casos. Então, se pode ser usado na esquerda, e vai ser, visto que os 4 ali já são superiores a 1 e 0, então reduzimos a possibilidade para apenas 7. Então, não vai poder ser o 0, não vai poder ser o 1 e nem o dígito das unidades par. Sobrando agora 7, 8, 7 e 4. Né? O das centenas e dezenas é o mesmo raciocínio. E agora, resultando em 1568 alternativas, somamos essas duas. E temos o total, que são 2.016 números.
Passamos para o princípio do desprezo da ordem. Em casos em que a ordem de alguns membros não importa, porque são iguais ou indiferentes ao objetivo do exercício, precisamos reduzir essas possibilidades através da divisão por um número fatorial. E simplesmente isso. Por isso que não vou resolver alguns exemplos aqui, porque você faz o mesmo raciocínio anterior do PFC e divide por n fatorial, o número que se repete, ou o número que é indiferente, né? Coloca-se ele ali como fatorial dividindo. E daí com isso já reduz as possibilidades, mantendo somente o que importa. Os exemplos do Coq, nas páginas 18 e 19, são os seguintes. Anagramas com letras repetidas, por exemplo, batata, caminhada, a gente usa geralmente a vogal A para se repetir. Onde essas letras repetidas não importa a ordem, né? Se colocar A na esquerda, na direita, né? Uma para lá, uma para cá, vai ser o mesmo A, são iguais, a mesma letra. Por isso que tem que descontar as alternativas com elas invertidas. Sorteios numéricos, como a Mega Sena, você tem 60 números para escolher 6 e ser o vencedor. São milhares de combinações, das quais não importa se o teu número saiu no começo, saiu no final, saiu antes, não importa a ordem. Então, é o caso de desprezar essa ordem, que dividiremos por 6 fatorial. Bem fácil a continha, né? Não coloquei aqui, mas é 60 vezes 59 vezes 58. Por quê? Na primeira bolinha tem 60 números possíveis para sair. Na segunda, 59, visto que já saiu um número anterior e não pode se repetir. E assim sucessivamente até o sexto dígito, né? Até a sexta bolinha sair. 60 até o 54. Isso é o produtório, né? De 54 até 60. Divididos por 6 fatorial, porque a ordem deles não vai importar. Em sistemas binários, como cara e coroa, eu jogo uma sequência de vezes a moeda para cima e vejo quantas caras e coroas tem. Não vai importar a ordem de duas coroas ou duas caras, né? Se a gente fosse representar por letras, K e C, seria a mesma coisa, seria o mesmo símbolo, a mesma informação. Então não importa a ordem, portanto devemos dividir pelo fatorial. E sinais luminosos, também tem um exemplo legal lá, o exercício 5, que fala sobre tipo as plaquinhas com 8 símbolos luminosos que formam qualquer dígito do nosso sistema numeral, alfanumérico, numeral decimal, né, com de 0 a 9, dígitos de 0 a 9.